Deixe o Senhor encerrar ciclos e tirar pessoas que te adoecem para te entregar o que você merece. Provérbios 13:20. E se aquilo que você ainda está tentando segurar for exatamente o que está te ferindo? E se essa dificuldade de soltar não for amor, mas um apego que está te afastando da paz que você tanto precisa? Existem ciclos que não terminam de uma vez. Eles vão se desgastando aos poucos. Relações que antes faziam sentido começam a gerar cansaço. Conversas deixam de ter leveza. Presenças passam a trazer mais peso do que alegria. E mesmo assim, você continua ali, tentando entender, tentando ajustar, tentando manter. Porque no fundo, soltar dói. Dói abrir mão de quem você imaginava que ficaria. Dói aceitar que algo mudou. Dói perceber que aquilo que você acreditava já não existe da mesma forma. E o mais difícil não é apenas o afastamento. É a luta interna entre o que você sente e o que você percebe. Você sente vontade de permanecer, mas percebe que algo não está mais saudável. A Bíblia revela em Provérbios 13:20 que as pessoas ao nosso redor moldam o caminho que seguimos. Não apenas pelas palavras, mas pela influência, pela convivência, pela energia que trocamos sem perceber. E é nesse ponto que algo importante acontece. Deus começa a agir, não apenas abrindo portas, mas fechando ciclos. Não apenas trazendo pessoas, mas também afastando aquelas que não contribuem mais para o que você precisa viver. Só que esse movimento nem sempre é fácil de aceitar, porque quando Deus tira, parece perda. Quando Deus afasta, parece rejeição. Quando Deus encerra, parece fim. Mas existe uma verdade que você talvez ainda não tenha conseguido enxergar. Nem tudo que vai embora está te prejudicando. Às vezes, está te protegendo. Permaneça até o fim. Existe um entendimento que pode aliviar o que você está carregando e mudar a forma como você vê aquilo que está saindo da sua vida agora. Perder alguém que você não queria perder cria um vazio que não se explica facilmente. Não é apenas sobre a ausência da pessoa, é sobre tudo o que existia junto com ela. As conversas, os hábitos, os pequenos momentos que pareciam simples, mas que davam sentido ao seu dia. Quando isso desaparece, fica um espaço difícil de preencher. Esse tipo de afastamento não acontece apenas quando alguém vai embora de forma definitiva. Às vezes, a pessoa ainda está ali, mas a conexão já não é a mesma. O olhar muda, a presença já não traz a mesma leveza, e aquilo que antes era natural começa a exigir esforço. É como se algo tivesse se deslocado, mas ninguém soubesse exatamente quando. Diante disso, o coração tenta entender. Você revisita memórias, relembra atitudes, busca algum ponto que explique essa mudança. Em alguns momentos, chega até a se questionar se poderia ter feito algo diferente, como se a resposta estivesse escondida em algum detalhe que passou despercebido. O apego torna tudo mais intenso. Não é apenas sobre a pessoa, mas sobre o significado que ela carregava. Sobre aquilo que você imaginava construir, sobre o futuro que você desenhou internamente sem perceber. Soltar, nesse contexto, não é apenas aceitar o afastamento, é abrir mão de uma expectativa que ainda estava viva dentro de você. E isso dói de um jeito silencioso. A Bíblia mostra que nem toda presença foi feita para permanecer. Algumas pessoas entram na nossa vida para um tempo específico, para cumprir um papel que talvez você só entenda depois. Elas contribuem, ensinam, marcam, mas não caminham até o final. O problema é que o coração não acompanha esse tempo com facilidade. Ele se apega ao que foi bom, ao que fez sentido, ao que trouxe conforto. Ele tenta manter algo que já começou a se desfazer. E é exatamente aí que o conflito aparece. Porque ao mesmo tempo em que você sente vontade de segurar, também começa a perceber que permanecer já não faz bem como antes. Existe um desconforto que cresce, uma sensação de desgaste que não pode mais ser ignorada.
Essa mistura de saudade, apego e percepção cria uma dor profunda. Não é só perder alguém, é perceber que, mesmo querendo, você não consegue mais voltar ao que era. E em meio a tudo isso, algo começa a surgir de forma muito sutil, quase imperceptível no início. Uma sensação de que talvez isso não esteja acontecendo por acaso. Quando essa sensação de que nada acontece por acaso começa a surgir dentro de você, ainda que de forma sutil, ela traz junto um tipo diferente de inquietação. Porque, no fundo, se existe um motivo, então existe algo que você ainda não compreendeu, e aceitar isso nem sempre é simples, principalmente quando o que você está vivendo ainda machuca. A Bíblia revela em Provérbios 13:20 que as pessoas com quem você caminha influenciam diretamente o caminho que você percorre. Essa influência não acontece apenas em decisões importantes, mas nos detalhes do dia a dia, nas conversas, nas atitudes, na forma como você passa a enxergar a si mesmo sem perceber. A convivência constante molda pensamentos, sentimentos e até a maneira como você reage diante da vida. Por isso, nem toda presença é leve, mesmo que tenha sido importante em algum momento. Existem relações que começam de forma verdadeira, mas que ao longo do tempo deixam de acompanhar quem você está se tornando. E isso não acontece de forma brusca. Vai sendo construído aos poucos, através de pequenas situações que se repetem e que começam a gerar um desconforto difícil de ignorar. Talvez você tenha começado a perceber que algo não encaixa mais da mesma forma. A leveza já não é a mesma, as conversas não fluem com naturalidade e a convivência passa a exigir mais energia do que deveria. Mesmo assim, você tenta manter, porque existe história, existe vínculo, existe sentimento envolvido. Com o tempo, esse esforço começa a gerar desgaste. Você se sente mais cansado, mais confuso, menos seguro. Aquilo que antes te fazia bem passa a gerar um tipo de instabilidade que você não sabe explicar, mas sente com clareza. E ainda assim, uma parte de você insiste em acreditar que é apenas uma fase. É nesse ponto que a sabedoria de Provérbios começa a fazer sentido de uma forma mais profunda, porque não se trata apenas de quem está ao seu lado, mas do que essa presença está despertando dentro de você. Deus não observa apenas o vínculo, ele observa a influência. E quando essa influência começa a te afastar da paz, da clareza e daquilo que você precisa viver, algo começa a ser movido. Não de forma brusca, mas através de mudanças que, aos poucos, vão criando distância. E mesmo que você ainda não compreenda totalmente, algo já está movimentando e mudando. Há momentos em que você começa a perceber, com uma clareza difícil de ignorar, que a presença de alguém já não traz o mesmo efeito de antes. Não é algo que acontece de um dia para o outro, nem surge de forma evidente. É uma mudança silenciosa, construída aos poucos, que começa a se manifestar através de sensações internas. Você continua ali, mantendo a convivência, mas algo dentro de você já não responde da mesma forma. A leveza diminui, a espontaneidade se perde, e aquilo que antes parecia natural passa a exigir um tipo de esforço emocional constante. É como se você estivesse sempre tentando ajustar algo que já não se encaixa. Esse tipo de percepção costuma gerar confusão, porque o vínculo ainda existe. Há lembranças, há momentos bons, há uma história que faz com que você hesite em aceitar o que está sentindo agora. Então, em vez de reconhecer o desconforto, você tenta neutralizá-lo, acreditando que pode ser apenas uma fase passageira. No entanto, quando a presença começa a machucar mais do que a ausência, algo importante precisa ser observado com mais atenção. Não se trata de rejeitar alguém, nem de julgar a outra pessoa. Trata-se de reconhecer o efeito que essa relação está produzindo dentro de você. A Bíblia mostra que sabedoria também está em perceber o que preserva sua paz.
Nem toda relação precisa terminar em conflito para que um ciclo seja encerrado. Às vezes, o afastamento acontece justamente porque a continuidade já não contribui para aquilo que você precisa viver. Esse tipo de situação não significa que tudo foi negativo. Significa apenas que houve um tempo em que fez sentido, e esse tempo chegou ao limite. Continuar além desse ponto pode gerar desgaste, perda de identidade e um distanciamento cada vez maior de quem você está se tornando. Existe uma tendência de acreditar que permanecer é sempre o caminho mais correto, mas nem sempre isso é verdade. Em alguns casos, permanecer exige abrir mão de partes importantes de si, e aos poucos isso começa a pesar de uma forma que não pode mais ser ignorada. Quando você começa a perceber esse impacto com honestidade, algo dentro de você se reorganiza. Não é uma decisão imediata, mas é um entendimento que começa a ganhar espaço, e esse entendimento muda a forma como você enxerga o que está acontecendo. Existe um ponto delicado nesse processo em que você já percebe que algo não está bem, mas ainda encontra dificuldade em se afastar. Não porque não enxergue o que está acontecendo, mas porque existe um vínculo que não se desfaz com facilidade. Esse vínculo não é apenas com a pessoa, mas com tudo o que foi vivido, com o que foi sentido e com aquilo que você ainda gostaria que fosse possível. Quando o coração se apega, ele tende a sustentar mais do que deveria. Ele relembra momentos bons para justificar o presente. Cria esperança onde já não há consistência e insiste em manter algo que, no fundo, já começou a se desgastar. Esse movimento não é fraqueza. É uma tentativa de preservar algo que teve valor. No entanto, esse tipo de insistência começa a cobrar um preço interno. Você passa a se ajustar demais, a relevar situações que antes não aceitaria, a silenciar partes importantes de si para evitar conflitos ou perdas. Aos poucos, essa adaptação contínua começa a gerar um afastamento interno, como se você estivesse presente, mas já não se reconhecesse da mesma forma. A Bíblia mostra que sabedoria não está apenas em construir relações, mas também em discernir quando elas deixam de contribuir para o caminho que você precisa seguir. Nem todo afastamento é falta de amor. Em alguns casos, é a única forma de preservar aquilo que ainda é verdadeiro dentro de você. Existe também o medo do vazio que pode surgir após o afastamento. A ausência cria um espaço que, no início, parece difícil de lidar. Esse medo faz com que muitas pessoas permaneçam em situações que já não fazem sentido, apenas para evitar o desconforto de recomeçar. Mas permanecer por medo não sustenta. Apenas prolonga algo que já deveria ter sido encerrado. Quando você começa a reconhecer esse padrão, algo muda. Você passa a perceber que não se trata apenas de manter ou não uma relação. Se trata de escolher o que você está disposto a carregar e o que precisa deixar ir para continuar avançando com mais leveza. Esse tipo de consciência não surge de forma repentina. Ela vai se formando aos poucos, até se tornar clara o suficiente para não ser mais ignorada. E, a partir desse ponto, permanecer deixa de ser automático e passa a ser uma escolha consciente. Chega um ponto em que aquilo que você vinha sentindo internamente começa a se tornar impossível de ignorar. Não é mais uma dúvida leve ou um desconforto passageiro. É uma percepção mais firme de que algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente como lidar com isso. Esse tipo de percepção não costuma trazer alívio imediato. Pelo contrário, pode gerar ainda mais conflito. Uma parte de você já entende que continuar não faz mais sentido, enquanto outra ainda se apega ao que foi vivido, ao que já existiu e ao que você gostaria que ainda fosse possível. E é nesse lugar interno que muitas decisões começam a ser adiadas. Não porque você não tem clareza, mas porque aceitar essa clareza exige coragem.
Exige abrir mão de algo que por muito tempo fez parte da sua vida. Exige lidar com a ausência antes de entender o propósito completo daquele afastamento. A Bíblia mostra que Deus não conduz apenas através do que Ele traz, mas também através do que Ele interrompe. Nem toda ruptura vem com explicação. Algumas vêm como um corte necessário, mesmo quando o coração ainda não está preparado para aceitar. Aquilo que se rompe nem sempre se rompe por completo de uma vez. Às vezes, o afastamento acontece aos poucos. A comunicação diminui, a conexão enfraquece, o interesse se reduz. E você começa a perceber que aquilo que antes era natural já não se sustenta da mesma forma. Tentar forçar continuidade nesse tipo de situação costuma gerar ainda mais desgaste, porque você passa a investir energia em algo que já não responde como antes. Isso cansa, confunde e aos poucos enfraquece sua própria percepção. Deus não precisa destruir algo para mostrar que não é mais para você. Ele permite que aquilo se desfaça no ritmo certo, até que você consiga enxergar com mais clareza. E quando essa clareza se firma dentro de você, algo muda profundamente. Você deixa de tentar salvar o que já não tem base. E começa, mesmo com dificuldade, a aceitar o que precisa ser encerrado. Aceitar que algo precisa ser encerrado não significa que você deixou de se importar. Pelo contrário, muitas vezes só é possível soltar porque aquilo teve valor. O que foi vivido, marcou, ensinou, fez parte da sua história. E justamente por isso, o processo de encerrar não é simples nem rápido. Dentro de você ainda existe sentimento, ainda existe memória, ainda existe uma ligação que não desaparece de uma vez. Só que junto com isso, também existe uma percepção crescente de que continuar não está trazendo paz. E essa percepção começa a ganhar mais força do que o próprio apego. É nesse ponto que o processo se torna mais profundo. Você não está apenas lidando com o afastamento de alguém. Está lidando com a reconstrução de si. Está aprendendo a se posicionar de forma diferente, a respeitar seus limites, a reconhecer o que te faz bem e o que não pode mais permanecer. A Bíblia mostra que Deus não conduz apenas para fora de algo. Ele também conduz para dentro de um novo lugar interno. Um lugar onde você se sente mais inteiro, mais consciente, mais alinhado com o que realmente precisa viver. Durante esse processo, é comum sentir falta, não apenas da pessoa, mas da rotina, das conversas, daquilo que já foi familiar. Só que, ao mesmo tempo, começa a surgir uma sensação diferente, mais leve, mais tranquila, ainda que discreta. Essa leveza não vem da ausência completa da dor. Vem da consciência de que você não está mais insistindo em algo que te desgasta. Outro ponto importante é que, ao soltar, você cria espaço. Enquanto você estava preso àquilo, não havia abertura para o novo. Agora, mesmo que ainda não exista uma direção totalmente clara, existe disponibilidade. E essa disponibilidade é essencial. Porque Deus não trabalha apenas com aquilo que você mantém. Ele também trabalha com aquilo que você entrega. O que é entregue deixa de ser um peso e começa a se transformar em direção. Com o tempo, você percebe que não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Existe mais clareza, mais calma, mais consciência. E essa mudança, ainda que silenciosa, começa a preparar algo que você ainda não consegue enxergar completamente. Soltar o que te adoecia não leva embora apenas a pessoa ou a relação. Leva também camadas de peso que você carregava sem perceber. Com a distância, certas tensões deixam de existir, e aquilo que antes parecia normal começa a revelar o quanto te afetava. Sem aquela convivência constante, sua mente encontra mais espaço. Pensamentos ficam menos confusos, decisões se tornam mais claras, e a forma como você se enxerga começa a mudar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o ambiente interno já não está sendo influenciado da mesma maneira.
Aquilo que antes te fazia duvidar de si perde força. Comentários, atitudes e dinâmicas que criavam insegurança deixam de ter impacto direto. Aos poucos, você começa a recuperar uma estabilidade que não vinha de fora, mas que estava sendo comprometida. Também ocorre um afastamento de padrões que estavam ligados àquela relação. Reações automáticas, formas de lidar com situações e até comportamentos que você nem questionava passam a ser percebidos de outra forma. Existe mais consciência sobre o que você aceita e sobre o que não faz mais sentido carregar. A Bíblia mostra que Deus não trabalha apenas no que é visível. Muitas mudanças acontecem dentro de você antes de se manifestarem fora. Ao retirar alguém da sua vida, ele não está apenas encerrando um ciclo externo, mas também reorganizando aspectos internos que estavam desalinhados. Com o tempo, você percebe que não perdeu apenas alguém. Você deixou de carregar algo que já não contribuía para o seu crescimento. Isso não anula o valor do que foi vivido, mas redefine o lugar que aquilo ocupa na sua história. Outra mudança importante é a forma como você se posiciona em relação a novas conexões. Existe mais discernimento, mais atenção aos sinais, mais cuidado com aquilo que você permite que se aproxime. Você já não entra da mesma forma, porque aprendeu com o que viveu. Esse tipo de transformação não é imediata, mas é consistente. Ela se constrói aos poucos, conforme você continua respeitando o que foi compreendido. E sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que precisava daquela relação para se sentir completo. Com o passar do tempo, a percepção sobre o que aconteceu começa a mudar de forma mais nítida. Aquilo que antes parecia apenas perda passa a revelar sinais de cuidado, não como uma ideia forçada, mas como algo que vai se encaixando dentro de você à medida que a distância permite enxergar melhor. A paz começa a se tornar um indicador importante. Onde antes havia tensão constante, agora existe mais tranquilidade. Onde havia dúvida frequente, surge uma clareza que não precisa ser explicada o tempo todo. Essa mudança não acontece porque tudo ficou perfeito, mas porque o ambiente interno deixou de ser pressionado da mesma forma. Outro sinal é a ausência daquele desgaste contínuo. Você já não precisa se preparar emocionalmente para lidar com certas situações. Não existe mais aquele esforço constante para manter algo que não se sustentava. Isso libera energia, atenção e presença para outras áreas da sua vida. A Bíblia mostra que Deus protege de formas que nem sempre são compreendidas no momento em que acontecem. Nem toda proteção vem como algo visível. Muitas vezes, ela chega como afastamento, como interrupção, como encerramento de ciclos que você ainda tentava manter. Com a distância, também surge uma visão mais equilibrada sobre o que foi vivido. Você consegue reconhecer o que foi bom sem ignorar o que te fez mal. Essa clareza evita que você romantize o passado ou queira voltar para algo que já não faria sentido. Outra mudança importante é a forma como você se sente em relação ao futuro. Existe menos medo de repetir as mesmas situações e mais confiança na sua capacidade de perceber o que faz sentido para você. Isso não elimina completamente as incertezas, mas reduz a ansiedade. Além disso, novas possibilidades começam a aparecer de maneira mais coerente com o momento que você está vivendo. Não como substituição imediata, mas como caminhos que fazem mais sentido com quem você se tornou. Essa reorganização mostra que aquilo que saiu não deixou apenas um vazio, criou espaço para algo mais alinhado. E essa percepção fortalece a confiança de que o que aconteceu teve um propósito maior. Com essa nova forma de enxergar, algo mais profundo começa a se consolidar dentro de você. Não é apenas sobre entender o que aconteceu, mas sobre perceber quem você se tornou depois disso.
O processo não mudou só a situação ao seu redor. Ele transformou a forma como você se posiciona diante da vida. Você começa a reconhecer que não precisa mais insistir para manter o que não faz sentido. Aquela necessidade de segurar tudo, de tentar ajustar o que não se encaixa, de evitar qualquer tipo de perda, já não tem o mesmo peso. Existe uma confiança maior naquilo que precisa permanecer e naquilo que precisa sair. A Bíblia mostra que existe sabedoria em saber caminhar com as pessoas certas. E essa escolha não acontece apenas por afinidade, mas por alinhamento, por aquilo que contribui para o seu crescimento, para a sua paz, para a sua clareza. Com o tempo, você percebe que algumas conexões não foram retiradas para te deixar vazio, mas para te reposicionar. O espaço que ficou não é a ausência definitiva. É preparação para algo que faça mais sentido com quem você se tornou. Essa percepção muda a forma como você olha para o passado. Você já não sente a mesma necessidade de voltar, de reviver ou de tentar reconstruir o que existia. Existe um respeito pelo que foi vivido, mas também uma consciência de que aquilo cumpriu o seu papel. Outra mudança importante é a forma como você se permite seguir. Antes havia resistência, medo do novo, insegurança diante do desconhecido. Agora, mesmo sem todas as respostas, existe uma disposição maior para avançar. Isso não significa que tudo está resolvido. Significa que você está mais preparado para lidar com o que vier. Existe mais estabilidade, mais discernimento, mais cuidado com aquilo que você permite que permaneça na sua vida. E essa base interna faz toda a diferença. Porque agora você não depende apenas do que está fora para se sentir seguro. Existe algo dentro de você que sustenta suas escolhas, e isso muda completamente o caminho que você decide percorrer. Seguir em frente depois de encerrar um ciclo exige mais do que coragem. Exige consistência em tudo aquilo que você aprendeu ao longo do processo. Não é apenas sobre deixar algo para trás, mas sobre não voltar a aceitar o que um dia já te fez mal. Com o tempo, você percebe que o afastamento não foi um fim vazio. Foi um movimento necessário para preservar algo dentro de você que já estava sendo afetado. Aquilo que parecia perda começa a ser entendido como cuidado, ainda que tenha sido difícil aceitar no início. A Bíblia mostra que Deus não tira apenas para remover, Ele tira para proteger, para alinhar e para preparar. Nem sempre isso é compreendido no momento em que acontece, mas se torna claro quando você observa os efeitos dessa mudança ao longo do tempo. Você começa a perceber que existe mais paz na sua rotina. As decisões deixam de ser tão carregadas. As relações passam a ser mais leves. Existe menos necessidade de se adaptar constantemente para manter algo funcionando. Esse tipo de mudança não é superficial. Ela acontece porque você passou a reconhecer o que faz sentido para você e o que já não pode mais permanecer. Essa consciência se torna base para tudo o que vem depois. Também surge uma forma diferente de lidar com novas conexões. Você já não entra da mesma maneira. Existe mais atenção, mais cuidado, mais respeito pelos seus próprios limites. Isso não te fecha, mas te protege. Outro ponto importante é que você aprende a confiar mais no processo. Nem tudo precisa ser explicado no momento em que acontece. Algumas respostas vêm com o tempo, através daquilo que se transforma dentro de você. Se essa reflexão encontrou você nesse momento, leve isso com você. Nem todo afastamento é rejeição. Muitos são livramentos que você só entende depois. Permaneça atento ao que você sente, ao que você percebe e ao que faz sentido para você. Continue seguindo com consciência, respeitando o que você aprendeu. E volte sempre que precisar se lembrar de que aquilo que saiu da sua vida não levou algo de você. Deixou espaço para que você se tornasse quem realmente precisa ser.
Essa foi uma profunda reflexão baseada em Provérbios 13. Que ela te acalente e traga conforto e esperança em Deus ao seu coração. Volte sempre. Aqui é um espaço de evolução, fé e amparo. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.